em essência, naquelas mulheres, tinha a luta e a causa que elas estavam defendendo. E assim, ou talvez pelo livro que quer narrar isso, mas assim, eu fiquei pensando muito sobre a vida pessoal, assim, as relações, a maternidade, os amores, os pais, eles são um paralelo, assim, há um desprendimento disso tão grande, assim, que eu nunca daria conta, me julguem, mas eu nunca daria conta no olhar assim, eu engravidei, ixi, nossa, mas da causa a gente não pode engravidar, então eu vou entregar minha filha, né, a Cláudia lá, filha de uma delas, que igual a Dani, eu também já nem sei quem mais era, a Cláudia era filha de quem, mas num olhar assim, eu vou entregar e eu só sei que eu vou voltar a vê-la quando ela tiver 10, 12 anos. E Então, o assim, por quê? sofrimento, né, Janaína, delas, com isso, é uma Nossa! loucura. É uma loucura, assim, a outra lá que era enfermeira e que o marido foi assassinado, tomou um tiro na nuca, de costa, nananã, e aí, mas aí ela voltou e continuou cuidando e sendo enfermeira, então tem um desprendimento também na história Isso, delas em é. relação à causa, aquilo que elas acreditavam e o que elas precisavam fazer e iam, que me chama muito a atenção, assim, e de novo, eu não sei se é por falta de conhecimento meu, e isso é sempre muito comum, mas tem ali um conjunto de mulheres unidas nesse propósito e muito abnegadas do restante todo, que é uma força muito grande, gente, assim, é de fato você colocar a sua vida em função de uma causa, daquilo que você acredita, Isso, por um é. bem coletivo, que é muito forte. E eu É também fiquei muito muito impressionante essa história, é, muito, é. Eu Mas vou pegar até um ganchinho é aqui, de ó. Eu muito marquei um trecho, sofrimento, Jana, né? não sei se Para é as bem do mulheres. que você falou, que tá lá, mas lá no fim do livro, que ela fala assim, alguém, né, dessas tantas mulheres, ela diz assim, já tem 5 anos, fala assim, né, sua filha Sônia, que já tem 5 anos, precisa vê-la, não sabe, mas suspeita que a menina levará muito tempo para entender que sua mãe e seu pai a amam, que toda essa ausência, a destes anos e a dos que virão, não se deve à falta de amor, mas a um modo incontornável de entender o amor ao próximo. Ou seja, uma resistência Exatamente. que olha É. não para o meu filho, filho somente meu, né? Eu Uhum. estou fazendo uma resistência em prol do filho de todos os outros e em prol de um país, em prol de uma ideologia, podemos chamar assim, né? Então, uma resistência que vai além do amor que eu tenho para o meu filho, sabendo que eu estou sacrificando ele, e que espero que ele entenda isso algum dia lá na frente, se isso der certo. Pode até ser que ele não vai entender nunca, né? Pode ser que eu vou É. ser o culpado de todos os traumas dele pro resto da vida. Enfim, mas eu marquei esse trecho porque é justamente isso, né? É Assim, muito eles impressionante, né? tinham É. uma ideologia muito forte sobre aquilo que eles estavam fazendo, né? Que estava muito além de família, filhos e etc. Eu Tudo, achei é. muito legal o seu comentário e lembrei desse trecho aqui do livro. Muito um além de si, documentário né? do Pepe Mujica que está aí na televisão, sei lá, no Acho que Netflix, Netflix, eu tenho. que ele pergunta para ele se ele tem um arrependimento, ele fala que ele tem sim, de não ter tido filho. Ok. Ok. Não, gente, é fruto de uma cultura nossa, essa reflexão que a gente está fazendo, uma É, cultura absolutamente individualista, nossas famílias são todas fechadinhas. é, Você, em é, outras culturas, isso mesmo nos povos primitivos, os filhos são de todo mundo, é um outro modo de se organizar. Na China, as pessoas vão trabalhar em é. outros países e ficam sem ver a família 1 ano, 2 anos. Isso não é uma questão que é julgada como abandono, como falta de amor. Não, é em nome de de um projeto É. coletivo, feito a Jana falou, de um projeto de bem comum, você não Uhum. fica só no seu É que a gente não individual. tem essa vivência, né? E a gente é muito marcado por essas coisas do pai, mãe, minha mãe isso, meu pai aquilo, pererê, parará, minha família. A gente está vendo aí uma família que está defendendo os interesses só É, dela. Mas é E o contexto, né, que eles viviam também, né? A gente está falando aqui hoje uma cultura diferente, num contexto diferente ali, um contexto de necessidade, um contexto talvez de opressão muito forte, em que essas coisas, algumas coisas são deixadas de lado, que
talvez a gente só teria condição de falar vivendo um contexto muito próximo, semelhante ou igual, para poder dizer, olha, nesse momento o contexto é tão complexo que é melhor eu ter essas ações do que tentar proteger a minha família, mas no fim, se todo mundo, cada um naquele contexto fosse proteger a própria família, todo mundo ia ruir junto, né? Então, assim, mas é muito forte, assim, é muito forte ler isso, assim, né? E é um contexto, não é um contexto de guerra, o contexto de guerra a gente vai ver mês que vem, que a gente vai cruzar com coisas parecidas ou muito piores, mas é isso, é a necessidade daquele momento exigiu que fosse um esforço coletivo em prol da resistência.